Olá, boa noite, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um programa do Projeto Acolher Perdas e Luto, que é a nossa Jornada do Conhecimento. Hoje, com duas convidadas absolutamente especiais, as madrinhas do projeto, né? Geisa Cruzoé, Karina Fukumitsu. Que maravilhoso, meninas, vocês aqui para a gente falar de uma coisa tão importante nos 3 anos de aniversário do projeto, a visão psicológica do luto. Como é que vão vocês? Vai, Gê. Olá, boa noite, minha gente. Karina, que alegria imensa estar compartilhando esse espaço aqui com você e com a Rosana. Quero agradecer e quero, desde já, estar aqui abraçando todas vocês e todos vocês que nos assistem. Para mim é uma alegria grande estar com vocês duas meninas aqui hoje. Olha, eu me sinto absolutamente presenteada por estar com vocês e honrada. Geisa, uma queridíssima que eu tive o privilégio de conhecer quando fomos na Bahia, e Rosana, minha querida amiga, minha querida parceira. E, assim, é uma honra verdadeira. Assim, com o meu coração batendo muito forte e agradecida. Mas eu logo pensei, quando vocês se conheceram em Salvador, eu já tinha conhecido a Karine em São Paulo, eu pensei, eu preciso arrumar um jeito da gente, nós três juntinhas, surgiu a oportunidade, falei, agora, essa energia de amor junta, nós três, vai ser fantástica. Eu quero agradecer ao pessoal que já entrou aqui na nossa live, agradecer as redes transmissoras, Rede Amigo Espírita, TV7, pessoal do Lar de José, que bom que vocês fazem com isso, compartilham, além do nosso canal do YouTube, o Projeto Acolher Perdas e Luto, também está sendo transmitido em várias outras redes. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nessa semana comemorando os 3 anos do projeto, que é exatamente amanhã. Mas nós somos sempre assim, nós gostamos de coisa grande, né? Então, a gente já começou desde domingo, nós estamos fazendo lives no Instagram às 18 horas e as lives no canal do YouTube às 20 horas. E hoje não podia deixar de ser, porque ontem nós tivemos esse assunto, a visão espiritual do luto. Hoje vamos ter esse assunto da visão psicológica do luto, porque Geisa e Karina e eu somos psicólogas, e no sábado vamos ter a visão médica do luto, com 2 médicos amigos queridos também. Então isso vai dar um patamar maior para as pessoas que forem seguindo as lives, né? Então, meninas, eu gostaria que a gente pudesse começar dentro desse tópico, onde a gente está vivendo, né, o luto coletivo agora, né? Todos nós temos amigos, familiares, nós estamos passando isso, está muito ativado em nós. Quais são os sentimentos que vocês estão percebendo através do atendimento de vocês, dos amigos, das pessoas, dos trabalhos voluntários que vocês estão envolvidas, que vocês estão percebendo que as pessoas têm apresentado? Como é que tem sido para você, Karina? Para mim, tem sido até realmente um presente falar sobre esse assunto, porque desde que iniciou a pandemia, nós entramos em luto. Entramos em luto por ser justamente uma resposta de todo ser humano. Isso quer dizer que eu acho que é importante que a gente possa falar sobre luto, porque esse é o único direito que a gente tem para tanta situação caótica que a gente tem vivido. Quando a gente vive restrições como nós temos vivido, quando a gente foi obrigado a criar novas situações, a gente entrou em luto. Portanto, luto e os sentimentos que vêm a partir dele são respostas. E quais são as respostas? Uma certa indignação, uma certa sensação de torpor, de choque, uma certa sensação de que nada vai acontecer além daquilo que eu estou vivendo. O luto traz uma desesperança e traz um certo ceticismo, que é exatamente isso que a gente precisa fazer o acolhimento. Como é resposta, o luto também é uma possibilidade da gente realmente responder e fazer alguma coisa, ou seja, o próprio processo de luto é potência de um ser humano. Então, se a gente fala, nós estamos em luto, isso quer dizer que existe potência de responder a todas as situações difíceis. Pois e você, Gê?
Pois é, e eu gostei demais dessa forma como Karina encerrou. É potência, tem potência de vida. A gente está vivo, a gente está sentindo. A gente só precisa organizar esses sentimentos, vivenciar, validar e organizar. E aí a Rô pergunta: o que é que a gente tem visto muito? Tem visto, e eu vou falar aqui o que no senso comum a gente bem conhece, que é o que Karina trouxe, né? Eu estou perdida, não sei, é desesperança, é raiva, é revolta, é negação, e me lembrei agora das fases da Elizabeth Kübler-Ross, né? Que é bem, às vezes ela se torna um pouco polêmica porque as pessoas entendem como um checklist. Não é um checklist. Elas são fases que apenas dão uma noção para que a gente compreenda que quando você está negando, você não está acreditando que aquilo aconteceu, é normal, é para a gente acolher aquilo. Quando você encontra alguém que está sentindo uma raiva muito grande, que está revoltado, que está lhe tratando mal, acolha, porque é do processo da pessoa, é a forma como ela está lidando com aquilo, né? Então, a doutora Elizabeth, ela trazia também a barganha, aquela coisa de tentar negociar, meu Deus, não me deixe, quando a gente está com a pessoa na UTI, é o momento pandêmico que a gente está vivendo, e a gente tenta fazer de tudo para que aquilo não aconteça. E aí eu vejo uma coisa interessante, Rosana, que é a forma como nós, na nossa cultura, lidamos com o morrer, com a morte. A gente lida com a morte como se morte fosse uma coisa de fracasso. Perdemos. Como assim? Se avançamos tanto, se a tecnologia avança tanto, se a medicina avança tanto, e a gente está perdendo vidas. E aí a gente, com essa coisa de negar, de não aceitar, de achar que a morte é um fracasso, junto com isso, a gente vai encostando também aquelas formas de acolher tão importantes, que é a escuta. Venha cá, me fale sobre isso, me fale sobre a sua dor. O que é que a gente normalmente faz? Não vamos falar sobre isso, não. Vira essa página, né? Então, o que a gente vê muito no nosso dia a dia, tanto na nossa prática clínica, como também no nosso convívio social, é aquela pessoa que está ali ansiosa, que está perdida, não está entendendo como lida com essas questões que ela está sentindo, que emoção é essa, com a solidão que acontece de repente, com o vazio que acontece de uma hora para outra, né? É verdade, a gente vê dentro do projeto muitas pessoas apresentando, além de tudo isso que vocês disseram também, culpa. Culpa se eu tivesse chamado a ambulância antes, culpa se eu tivesse ficado lá, se eu tivesse trocado de hospital, se eu tivesse achado outro médico, né? Achando que poderia ter feito coisas, né? E essas culpas geram assim, muito sofrimento nas pessoas, né? Porque elas não conseguem sair desse lugar e perceber que como a morte faz parte do ciclo da vida, né? A gente insemina, a gente gesta, algumas vezes vem a vida, outras o processo para na gestação, e depois a gente encerra esse ciclo da vida com aquilo que a gente chama de morte, né? Esse desprendimento aí do corpo físico da alma, vamos chamar assim, né? Então, dentro desse processo, a gente vai vivendo como se o fechamento, esse fechamento de ciclo, ele não fosse acontecer. A gente nasce e começa o processo, mas a gente nunca se vê. As pessoas usam uma frase muito interessante: a gente nunca está preparado para a morte, a gente nunca está preparado para a morte, né? E, na verdade, eu fico pensando, porque a gente nunca inclui a morte como um processo da existência do ser humano. Então, a morte não é gostosa no sentido de ausência. Ninguém quer a ausência de uma pessoa que você ama, né? Que você gostaria de sentir a pessoa aqui, ver, né? Tocá-la com seus sentidos. Mas, na verdade, essa negação, vamos chamar assim, ou a não aceitação,
ela aumenta muito os sofrimentos em função de algo que a gente nunca é preparado. Então, eu vejo muito esse momento agora como um start para a gente poder começar a pensar a nível coletivo, educacional, nas escolas, nas famílias, que a gente traga a morte de uma forma, que a gente valide a morte de uma forma mais natural, e não criando esse horror. Né? Eu sempre brinco, se você for dar um Google e botar morte, aparece uma figura com uma foice, toda de preto, né? Com um negócio lá que vai cortar a sua cabeça. Assim, as pessoas fazem uma representação da morte como uma coisa horrível. Eu não estou dizendo que é gostosa ou não, mas ela é parte do contexto da vida. Ela deveria ser honrada, como algumas culturas honram a cultura japonesa, algumas culturas honram essa partida do ente querido, né? Então, eu acho que esse ponto ele é muito importante. E eu fiquei pensando, dentro daquilo que você estava dizendo, Geisa, como seria, né, diante dessa sensação que a gente vive, e todos nós precisando acolher pessoas, porque agora todo mundo já tem alguém, um amigo, alguém que está passando por isso. Qual seria a forma, porque muitas vezes a gente vê formas corretas e formas não corretas do acolhimento. Qual seria, por exemplo, quais seriam as formas não corretas de acolhimento que vocês têm visto? Karina, você ia dizer alguma coisa? Eu passei aí, então diga antes. Na verdade, quando você traz, né, essa concepção de que a gente ouve bastante, nós não estamos preparados pela morte. A morte, infelizmente ou felizmente, é a única certeza que nós temos em vida. Né? E aí é interessante porque uma das aprendizagens que eu tive com uma amiga grande que eu admiro bastante, que se chama Nelly Nucci, ela traz num dos eventos que eu organizei que o oposto da morte não é a vida, é o nascimento. E eu achei muito interessante porque aquele que nasceu já está, né, com uma angústia fadada a morrer. Isso não é praga, isso não é erro, é a única certeza que nós temos. Então, quando a gente fala, eu não estou preparado para a morte, se você nasceu como única certeza, é que você morrerá. E aí, por isso que eu acho importante a colocação da Geisa, porque muitas vezes a gente nega a morte, que é a única certeza que nós temos, se é o último evento da nossa vida, né? Então, como é que a gente pode se preparar? Não, a gente não se prepara para a morte do outro. E aí, por quê? Porque todas as vezes que a gente lida com uma morte, a gente se depara com uma morte, é óbvio que vai trazer sofrimento. E eu gosto de um dos autores que eu estudo bastante, que é o Colin Parkes, que ele fala que o preço do amor é o luto. Isso quer dizer que você vai sim lutar porque você amou. E todas as vezes que a gente fala de morte de alguém, e principalmente durante essa crise pandêmica, a gente está falando de vários amores. E aí a gente não pode falar que a gente perdeu o amor porque ele morreu, porque a gente só perde objeto, a gente só perde aquilo que a gente não tem. Portanto, o que eu estou trazendo é um convite para que a gente possa pensar que aquele que partiu, aquele que morreu fisicamente, é óbvio que vai trazer uma imensa dor, mas a morte nenhuma tira o amor e a vivência que você teve com esta pessoa. Uma vez que a gente não consegue controlar a morte, porque é inevitável, igual o filme O Sétimo Selo, que o personagem principal joga xadrez com a morte, né? A gente não pode, né, dominar a morte, porque ela vai acontecer. Isso quer dizer que uma vez que a gente aceita, na verdade, como condição existencial, aquele que nasceu morrerá, a gente consegue entender que o luto é a nossa capacidade realmente de se empoderar, né, daquela dor. E eu costumo falar que o processo de luto, ele faz com que a gente não use maquiagem, porque é dor escancarada, é dor, né, unânime, que traz uma dor tão aberta, né, e tão pura. Por isso que eu gosto de estudar o luto, porque eu vejo as pessoas na sua essência pura, sem usar maquiagem, sem um faz de conta, sem máscara. É dor que pulsa, né, e que merece acolhimento.
E o nosso 7º tema, a gente chama Quem Ama Sente Saudade. Porque aí a gente diz que a saudade é um privilégio de quem ama. Porque se você não ama, claro, você não vai sofrer, não vai sentir saudade, você não vai achar que é ruim a pessoa estar longe, porque você não ama, então você não vai sentir nada. Então, é um privilégio a gente sentir saudade, né? E eu acho que é excelente isso que você trouxe, porque traz para a gente essa. Eu vejo muita gente no projeto, eu acho incrível isso. Agora mesmo a gente estava tendo uma live no Instagram do projeto e tinham 2 acolhidas falando sobre isso, Andressa e Alexandra. E elas estavam dizendo a grande transformação que elas viveram em função da partida dos filhos, né? Uma foi os filhos. Então, uma foi a mãe, mas também uma gestação, e a outra foi um filho. Então, assim, a gente percebe, através da morte, a vida. A gente enxerga a vida. O que você acha disso, Geisa? Através da morte. Falar em morte é valorizar a vida. Sêneca diz isso, né? O filósofo. Falar na morte é você valorizar a vida. E vocês trouxeram essa questão da tristeza e das outras culturas, como as outras culturas lidam com a morte. E depois a Karina falou em um filme, e eu lembrei daquele filme Coco, que em português, aqui no Brasil, ficou Viva, a Vida é uma Festa. Em outras culturas, a relação com a morte é diferente. Na cultura oriental, na cultura africana, na cultura mexicana, e eles conseguem trazer alegria e dor no mesmo espaço, porque é possível. A dor é real, ela é verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, eles valorizam a vida, valorizam aquela pessoa pelo tempo que esteve aqui com a gente, né? Isso é muito significativo, isso é muito importante. E eu lembro também de um outro filme, é uma animação da Disney, que é 2 irmãos, uma jornada fantástica, uma coisa assim. E é muito interessante que também fala de 2 irmãos que viveram sem o pai. E não pode dar spoiler, né, gente? Fica chato, mas assistam, é muito interessante a forma como se ressignifica o paterno na vida desses jovens, especialmente do caçula, né, que não teve o convívio. É muito interessante como a gente deve usar os nossos, como chama na Gestalt, Karina? Ajustamento criativo, talvez, acho que é esse o nome, né? Na Gestalt, ajustamentos criativos, e pensar numa forma de lidar com a própria vida apesar da ausência. Não é negar aquela ausência, não é trazer aquilo e dizer assim, não, vou fazer de conta, vou virar a página como se a pessoa não existisse. Não é isso, não. Apesar da ausência, como eu posso? E eu costumo trazer para mim, até recentemente falei sobre isso em outra palestra, o melhor que eu posso fazer pela pessoa que partiu e que para mim é muito significativa é homenagear essa pessoa. E eu busco homenagear essa pessoa pensando assim, o que eu aprendi com ela, eu boto em prática. O que foi bom que ela deixou aqui para mim, eu quero para mim e eu coloco para o mundo, né? Então, para mim, a melhor forma de homenagear quem partiu. Nós chamamos isso de honrar o ente querido. Então, a gente diz, como é que você honra seu pai e sua mãe? Metade de você é o DNA de seu pai, de sua mãe. Então, a melhor forma é você ser essa vida a qual eles fizeram tudo para que você pudesse ser e levar ao mundo aquilo tudo que eles te ensinaram, né? É essa continuidade desse amor que você recebeu. Então, realmente, a gente chama de cheios, nós ficamos cheios e vamos precisar o quê? Transbordar esse amor em outros, porque ficamos cheios desse amor da pessoa e ela muda completamente nossa vida, né? Porque a gente não sabe como seria, por exemplo, quando eu morrer, eu não sei mais como seria sem Karine e Geisa, porque agora, como eu já tenho vocês, agora eu sei que se eu for primeiro, vocês vão ficar aí com Rosana, mas se vocês forem primeiro, vocês mudaram a minha vida e eu indo também me sinto mudada. Então, eu acho que é isso, nós vamos mudando a vida do outro à medida que a gente tem um vínculo afetivo com o outro, né? Então, eu acho fantástico. Tem uma Gente, passagem
que eu tive com a Teresa Vera Gouveia, que é uma amiga minha e professora da minha pós em suicidologia. Na aula dela, ela falou uma coisa lindíssima. A gente só morre quando a última pessoa lembra da gente ou esquece da gente. Então, enquanto houver alguém que se lembrar de você, né? Aí você tá vivo. É lindo, né? É lindo, né? É uma conexão de almas, né? Vai além dessa estrutura que a gente entende aqui como matéria, na minha concepção, né? É grande o amor, assim, do que a gente carrega no coração, na alma, ele expande, ele vive nessa órbita que a gente habita, né? Então, eu acho que é um lugar muito grande. A gente vê, gente, no projeto, muitas situações complicadas de pessoas que não se sentiram acolhidas pela dificuldade que as pessoas têm de acolher. Como a gente está no momento onde o acolhimento ele é muito importante, porque milhares de famílias estão vivendo luto, como vocês diriam que seria... Eu gostaria de começar com o não apropriado, porque tem várias coisas que não são muito acolhedoras, mas que as pessoas usam porque faz parte, porque todo mundo fala, mas eu acho que seria tão importante se a gente pudesse pontuar agora frases, coisas que a gente acha que está consolando e às vezes não está. O que vocês julgam que não é acolhimento para esse momento de luto que a gente está passando? Eu vi uma cena interessante uma vez por causa de uma frase assim, alguém consolando o outro, acolhendo e dizendo assim, fulana, reaja, você precisa ser forte. Como assim, né? Como assim? A pessoa está sentindo a dor, e a dor é para ser sentida. Tem um filósofo, que eu não vou lembrar o nome, não sei se é americano ou canadense, ou americano e vive no Canadá, mas que ele diz assim, é importante você evoluir do sentir a dor, do ser a dor, para sentir a dor. Porque naquele momento a pessoa realmente ela é a dor, é o que Karina falou, é a dor escancarada. A pessoa está vivenciando e ela precisa botar aquilo para fora, ela precisa viver aquilo. Depois ela evolui para o ter a dor. Porque a dor é possível que ela tenha a vida inteira, né? A gente tem experiências de luto e a gente sabe que isso dói. Você lembra que dói, né? A vida inteira. Mas você deixa de ser a dor e para você passar a ser uma pessoa que tem a dor. Mas você já não é mais tão forte. Então, naquele momento, você escutar isso, seja forte, você vai buscar força aonde, criatura? Né? Então, é uma coisa que, por melhor intenção que a pessoa tenha, não sei se ajuda muito, né? Eu acho muito bacana o que você traz, porque essa exigência produtiva no luto é o que a gente precisa evitar. Seja forte enquanto a pessoa está em carne viva, né? Isso vai passar. Você tem outros filhos, você tem a tua família. Quanto mais você sofrer, mais você não vai permitir que a pessoa parta. Isso é cruel. Isso é cruel. Sabe? Deixa essa pessoa em paz. É como se você pudesse ignorar a vulnerabilidade que existe num processo de luto. Aliás, ser forte num processo de luto é você assumir a sua própria fragilidade e limitação. É você se entregar à sua impotência sem se render a ela. E eu acho que é importante, porque o que a gente tem que evitar? Conselhos. Conselhos, eu acho que é a pior coisa que se dá, porque cada um se enluta à sua maneira. E não é justo que você dê prazo também para o luto. Que você fale, olha, já faz tanto tempo, não, o tempo do luto é o nosso. Tem um autor que se chama David Kessler, e que eu acho lindíssimo o que ele fala, o pior luto é o seu. Então, não compare o luto com ninguém. Quando alguém está falando a dor, não venha trazer a sua própria dor, porque isso é uma ofensa. Ouça a dor do outro,
acolha sem comparação e sem contar a tua própria dor, porque a competição das dores né, é a coisa mais ofensiva que tem. Quando alguém começa a contar a história, mas eu também já tive alguém que morreu. Ouve, reverencia e honra essa história de luto e de dor que está aí escancarada, né? É verdade, supera, né? As pessoas ficam esperando. Eu sempre penso que quem fala supera é porque não sabe mais o que falar, não aguenta mais ter que lidar com aquilo. Então a pessoa fala, supera, né? Nossa, já faz 6 meses, você tem que reagir. E outra coisa, sai dessa culpa. Então, nós criamos, gente, o treinamento ao acolhedor para quando se a pessoa sai de ser acolhida e deseja se transformar numa acolhedora, ou se a pessoa gostaria de fazer parte do projeto como uma acolhedora, a gente criou uma coisa pequena de 30 dias, onde a gente vai trocando vídeos, mas temas que a gente toca nesses tópicos, que a gente tem que não salvar e sim capacitar a pessoa. Ela tem capacidade de lidar com aquilo, né? Isso é o tempo dela, no momento dela, ela tem competência, ela vai encontrar ali, nós estamos juntos para escutar, para amparar, para que ela se dê conta dessa possibilidade dela interna, dela conseguir lidar no momento dela, mas a gente quer salvar, né? A gente quer tirar aquela pessoa, quer distrair a pessoa. Então, vamos distrair. Como é que faz para distrair? E distrair, como que você distrai a pessoa, né? Você fica, se abraça, você beija, você escuta, mas distrair, né? Então, a gente tem alguns focos que a gente precisa deixar para trás. Isso são coisas, eu vou chamar de antigas, ou então que a gente não tinha consciência do malefício. A culpa também é outra coisa que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a pessoa vem contando da culpa. Então, a gente criou o modelo de acolhimento do projeto, são 12 semanas, chama Programa Ato de Amor. A gente criou os temas, e os 5 primeiros indo para os 6, é só para a pessoa trazer de dentro para fora. Então, a gente fala lá no treinamento, não fala para a pessoa, olha, você fez seu melhor, não fica culpado, não. Toda mãe que o filho passa por um suicídio pode passar por esse sentimento, eu não vi, eu não sei, é normal. Então, a gente fala, não pede para a pessoa não sentir culpa, deixa ela manifestar a culpa. E no diálogo, na troca, ela esvaziando, ela pode ganhar a percepção que talvez não é necessária a culpa, mas a gente tem que trabalhar em não inibir o que a pessoa tem. Mas como a gente não sabe o que falar para ela, é assim que eu penso. As pessoas querem arrumar uma solução rápido. E, às vezes, ouvir e a frustração de você não salvar a pessoa. Porque você pode ouvir, a pessoa chora, fala que ela é culpada, fala bastante coisa, você escuta, mas você não salvou ela. Você fala, tá bom, querido, então amanhã eu volto e você me conta. Amanhã você fala outra vez. Então, mas a gente quer salvar muito rápido. Por isso que eu acho que a gente quer que a pessoa seja forte, que ela lembre que ela tem outros filhos. A gente quer botar logo a pessoa no lugar arrumadinho para ela... a vida continua. O pessoal também fala isso. Olha, a vida continua. Você tem que dar seguimento, né? Mas a vida continua você tendo luto também. Você pode estar na dor, mas a vida não vai parar, né? Então, eu acho isso muito interessante. Aliás, eu vou fazer até um jogo de palavras com o que você acabou de falar. A vida continua porque você se enluta. O fato de você se enlutar é realmente um recurso que nós, seres humanos, temos, inclusive, para continuar. Porque é como se fosse uma resposta mesmo. Então, você só continua porque você se enluta. E isso é poderoso demais, porque é a nossa capacidade da gente fazer alguma coisa com a nossa dor. E por isso que ninguém vai salvar a nossa dor. Não somos salvadores, aqueles que salvam dores. A gente não consegue nem salvar a nossa própria dor. Então a gente tem que ter uma certa compaixão e uma generosidade, que se a gente não quer ser, né, retirado da nossa dor, porque o luto é a nossa possibilidade de olhar para aquilo que foi importante, para aquilo que foi amado, para aquilo que partiu e que é um nunca mais que a gente vai ter que se dar conta. E se dar conta com um nunca mais dói muito. E se a gente sabe disso, a gente também vai oportunizar para o outro também entrar em contato com a própria dor.
Eu costumo falar que no processo de luto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ajudar a pessoa a olhar para a ferida. Porque se ela não olhar, e a gente só consegue lidar com o nosso sofrimento se a gente entrar nele. Então, infelizmente ou felizmente, a gente tem essa capacidade da gente se enlutar para a gente continuar. Né? Um objeto não se enluta. Então, o luto é honra e privilégio de um ser humano que tem essa capacidade de responder. E aí eu gosto muito da ideia do Sartre, que fala: o importante é o que fazemos com o que é feito de nós. No luto, quando há mortes, quando a gente enfrenta situações difíceis, como nós temos enfrentado, nós seremos aquilo que a gente vai responder, a maneira como a gente pode responder às situações. E nós temos capacidade. Uma das coisas que a gente não pode fazer é subestimar a capacidade do enlutado para lidar com a própria dor. E se a gente age dando conselhos, querendo salvar a pessoa, retirá-la do limbo, a gente também está subestimando a capacidade e a potência que essa pessoa tem. Porque quando ela começa a ter uma orientação para a vida dela, porque tem uma teoria que se chama a teoria do modelo dual do processo de luto, do Strobe e Schultz, né? Que eles falam que todas as vezes que a gente tem uma perda, o primeiro momento vai ser orientação para essa perda. A gente vai ficar nessa culpa, a gente vai ficar olhando porque que a gente deveria ter feito de diferente. Mas existe um momento e que existe um equilíbrio que a gente se lembra que a gente está vivo apesar da morte de alguém. E aí a gente volta para uma restauração para a vida. E isso é possível. E aí é o que eu chamo de extrair flor de pedra. A gente consegue extrair vida naquilo que a gente imagina que não tem vida. Sim, há vida, apesar de mortes. Né? E eu acho que isso é importante a gente olhar, reverenciar toda a trajetória, né? Eu acho também, Karina, em cima de tudo isso que você está dizendo maravilhoso, é que a gente tem muita dificuldade de conseguir olhar a dor como um processo de crescimento do ser. Como a gente abomina a dor, né, abomina, a gente não quer de jeito nenhum. Então, quando a gente, ou alguém que a gente conhece, está vivendo um desafio que dói, a gente quer rapidamente tirar a pessoa e passar pelo processo. A gente vê isso, às vezes as pessoas ficam 12 semanas com a gente no grupo, tem gente que faz 24, 3 grupos, e aí a pessoa fala, no segundo, nossa, quando a gente entrei naquele tempo, aí a chave virou, porque a pessoa começa a amadurecer dentro daquele processo dela, do tempo dela, a vontade, no ritmo dela, e ela cresce, se encontra dentro desse processo de dor como um ser humano. Então, eu acho que nós precisamos reconfigurar. O nosso terceiro tema é aprendendo com a dor. É a gente começar a olhar a dor com outro prisma, que ela não é, a dor não vem para... Aí entra muito contexto religioso. Deus, porque Deus levou, a pessoa não merecia, né? Porque muita gente vê a morte como um desprivilégio. Então, eu acho que é muito importante que a gente revisite o que é a dor para cada um de nós, porque a dor é um processo de amadurecimento, a gente cresce muito depois de um tumor, de um câncer, a resiliência, a paciência, o aprendizado que a gente tem diante dos sofrimentos, que as pessoas chamam, mas que eu chamo de dor, porque eu acho que o sofrimento ele é opcional, mas leva a pessoa para um outro level, um outro nível de consciência, né? Então, a gente precisa aprender. Ela não é gostosa, mas a dor faz parte do crescimento do ser humano, não é só de coisa gostosa que a gente cresce. Que tal, Geisa? Nessa fala, eu fiquei pensando em uma lacuna que acontece, que é porque a dor ela é importante para ser vivida, para ser validada, né? E isso que a Karina trouxe, eu acho fantástico, essa coisa de tirar flor, extrair flor de pedras, né? E de atravessar o lugar da impotência. Eu estou lendo aqui no livro dela, solo fragmentado e árido, difícil de caminhar. Ó, eu gosto muito desse livro, né? E aí eu fiquei pensando numa lacuna que existe, porque às vezes a gente fica... não sente a dor.
Eu estou exatamente com um caso desse, que a pessoa levou o marido para fazer um procedimento e lá ele não voltou. E ela ficou naquele negócio, parece que não aconteceu, porque eu não consegui mais vê-lo. Então, aí a gente percebe como é importante o ritual, você estar perto, você velar o corpo, você mostrar, manifestar aquela dor, aquele sentimento, né? Você entender psiquicamente, a gente precisa entender o que é que está acontecendo ali. Então, esse contato, concretude da morte, esse contato com a concretude da morte, é o que vai proporcionar, e às vezes se perde um pouco isso, principalmente nesses momentos onde as coisas estão tão estranhas, o ritual está diferente, né? O ritual da morte, esse ritual, a gente não pode fazer as visitas, não pode aglomerar, não pode estar junto, não pode ver, não posso organizar, não posso arrumar, e aí fica aquela coisa estranha de lidar. Então, agora, ela está conseguindo compreender e chorar, porque ela dizia assim, gente, eu não estou conseguindo nem chorar, está estranho demais, né? E ela não estava conseguindo isso. A dor estava ali encostada, mas estava uma confusão muito grande, cognitiva e nas emoções. Então, ela estava se sentindo naquele turbilhão, perdida. Agora ela está conseguindo, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa importância psíquica do ritual para a gente. Foi furtado da gente essa possibilidade da gente ritualizar, mas e não foi furtado a possibilidade de homenagear e fazer do nosso jeito, da maneira que é possível. Uma das coisas que eu tenho observado e ouvido muito, que mudou também, é para a gente reconhecer o corpo, né, daquele que morreu por Covid, principalmente, tem uma coisa que tem acontecido que eu achei muito importante da gente conversar. Quando um familiar que foi furtada essa possibilidade de visitar a pessoa que estava adoecida, que estava contaminada, quando essa pessoa morre, esse familiar precisa reconhecer, e o anteparo, porque agora, para reconhecer um corpo, tem um anteparo. E aí, quem é esse anteparo? Um humano, que está totalmente paramentado para evitar, inclusive, né, que o familiar, no reconhecimento do corpo, se jogue em cima do corpo e também se contamine. Isso eu acho importantíssimo para a gente falar neste momento, porque antigamente não existia anteparos. E hoje existe anteparo, inclusive, para preservar o familiar que não estava contaminado. E quem é esse anteparo? O humano. E quer anteparo melhor do que o nosso próprio humano, a nossa própria humanidade, para resguardar a imunidade. Então, Geisa, ao mesmo tempo em que você traz um furto de uma certa ritualização, existe agora um momento em que a gente é protegido por um outro ser humano que está lá trabalhando também, mas que é um intermediário, né, para a gente reconhecer aquele que partiu. E eu acho isso de uma beleza e de uma grandeza tão bonita, porque só a gente consegue fazer essas homenagens e esta forma de reconhecer aquele que partiu de um jeito que a gente não está sozinho mais. E eu acho importante, porque se a gente está falando de luto no aspecto psicológico, a maneira como a gente vai ritualizar é estando com o outro. Então, o que a tua cliente tem feito, contando para você e digerindo aquilo que é indigesto, é possibilidade vindoura, realmente, dela processar um luto e ela começar a lidar com a própria sensação de negação. E aí, porque assim, eu não vi, então não morreu. E aí, não necessariamente, porque a morte não precisa necessariamente ser concretizada e vista, né, para a gente digerir, porque é um nunca mais, né?
Muitas vezes eu acompanhei pessoas enlutadas por pessoas desaparecidas. E aí fica essa sensação de não ter fechado, porque o corpo não apareceu, portanto não morreu. E aí a gente cria histórias com essa pessoa e narrativa para que essa pessoa consiga, de alguma forma, lidar com esse fechamento, pelo menos com esta partida que não viu, mas que aconteceu, e que ela vai aos poucos caindo a ficha, né, de que essa pessoa não está mais lá. Então, eu acho muito bonito que, ao mesmo tempo que a gente perdeu essa chance de ritualização do padrão normal, que a gente estava, né, acostumado, mas, assim, não foi tirada a capacidade da gente processar as nossas dores com o outro. E é isso que é o mais importante que, né, que eu trago à tona para a gente priorizar e valorizar. O outro existe para te ajudar nessa travessia. Você existe na vida da tua cliente para ajudá-la nessa travessia. E ela vai atravessar. Eu acho que esse é um momento que a gente precisa se dedicar, né? Você retirar uma parte e você trazer se você ser o outro. Porque às vezes o outro não tem o outro, ele tem você. E às vezes o outro não sabe pedir ajuda, mas a gente tem que perceber que o outro precisa, né? De uma palavra, um telefonema, algo que, uma ação que você se aproxime para que a pessoa tenha um espaço de poder trazer tudo isso, né? Como no caso, a paciente da Geisa, ela vai ao encontro, mas tem gente que às vezes não vai ao encontro, né? Então a gente precisa ser esse lugar, possibilitar esse encontro. Então, eu acho que nesse momento a gente está sendo muito ativado a famosa solidariedade, mas eu acho que é a humanidade, né? Nós precisamos ser humanos nesse momento. E o outro precisa, e amanhã somos nós que precisamos, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se somos nós, se vai ser na nossa família, se já está sendo na nossa família. Então, eu acho que é o momento que a gente se mistura, porque dentro do que a gente está vivendo não há classe social, né? Porque as pessoas ricas ou pobres estão ficando muitas vezes no corredor do hospital para ser tratadas, né? Eu fiz uma live onde a minha amiga disse isso, ela está fazendo químio, porque está com um câncer nos seios, e ela disse, eu no Einstein, eu fiz químio no corredor, porque não havia um quarto, né? Então, eu estou aqui até pedindo para vocês, viu, gente? Olha, por favor, não saiam de casa. Ela clamou isso, porque realmente as pessoas estão vivendo coisas muito ímpares, né? Onde elas se sentem desamparadas. Então, uma sensação de desamparo, você não ser acolhido num ambiente propício para você ser tratado. Então, acho que a gente precisa ser esse lugar propício, humano para o outro. Então, isso acho que é alguma coisa que precisa ativar muito. Como você acha, Geisa, que a gente poderia ser, né, assim, esse humano para o outro? Esse humano para o outro é quando você vai de coração aberto. Até naqueles momentos em que a gente estava conversando sobre o que não dizer, eu pensava, e o que dizer? E o que fazer? Então, quando você vai de coração aberto, é você indo sendo o que você é, o que você dá conta de ser. E eu digo assim, não precisa nem falar nada. Você sabe fazer um bolo? Faz um bolo, leva um bolo para a pessoa. Você sabe fazer um mercado? Faz um mercado, se oferece para fazer o mercado da pessoa, né? Então, se colocar mesmo de coração, de alma. Nesse caso específico, que não é da minha paciente, é de uma amiga, a minha amiga está nessa angústia. E o que nós fizemos com ela é visitar, vamos lá, eu vou entrar no quarto com você, vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui, transformar num ritual de despedida, né? Ela estava precisando desse momento de ritual de despedida. Então, a gente foi até a casa, a gente foi entendendo, porque isso também tem uma coisa, né, de cada um, é como cada um gostaria de fazer, é como cada um entende que é válido fazer, que é significativo para a pessoa, né? Isso também é muito pessoal, do mesmo jeito que o tempo do luto é muito individual, é muito subjetivo, essa forma de significar, essa ausência do ritual tradicional como tínhamos, né? E que não está sendo possível,
é também de cada um. É a forma que cada um vai encontrando. Mas eu digo o seguinte: sempre vá com o coração, porque a criatividade vai chegar, as ideias elas vão chegar. E a gente consegue enxergar o outro na sua inteireza e na sua necessidade. No projeto, algumas pessoas vivem isso, exatamente isso. Algumas pessoas moram aqui nos Estados Unidos, não puderam ir para o Brasil, porque sua família, alguém faleceu, o pai, a mãe. Algumas pessoas do Brasil viveram exatamente o que a Karina disse, não foi possível abrir o caixão, não foi possível entrar, não foi possível no enterro, né? Existem muitas diferentes possibilidades que as pessoas apresentam. E aí a gente sugeriu uma coisa, né? A gente sugeria assim, por que você não cria um ambiente exatamente como você está dizendo? Eu tinha assistido um filme que eu gostei muito. Na verdade, é uma série até que passa aqui nos Estados Unidos. E o esposo dela faleceu e ela fez isso. Ela pegou dois amigos, um casal, porque hoje não pode ter um monte de gente, e ela pegou um barquinho, pequenininho assim, como eu estou fazendo, colocou umas florezinhas dentro, e eles se encontraram numa lagoa que a cidade tinha, assim. E ali ela falou algumas coisas, lembrou de algumas coisas, porque o casal também conhecia o esposo dela, eles ali lembraram, sorriram, trocaram algumas lágrimas, e ela soltou o barquinho. Depois eles se reuniram, os três foram almoçar, e ali ela criou um ambiente, porque ele havia se acidentado numa montanha, e que não foi possível, ela não teve o corpo dele para poder viver isso. E aquilo para ela foi muito, muito importante. E algumas pessoas realizaram no projeto, foram até contando, esse fim de semana eu vou fazer porque agora eu vou para Salvador, aí algumas circunstâncias aconteceram. E a gente vê como isso acalenta o coração do outro. Então, que a pessoa encontre a sua forma, né? Como você disse, talvez um almoço, talvez sentarem e ouvir uma música que a pessoa gostava muito, né? Criarem algo, ou irem num ambiente que a pessoa gostava, uma vista bonita, uma oração que se faça junto, algo que a pessoa se sinta acolhida. Nós criamos para esse aniversário de 3 anos uma homenagem que nós vamos fazer no domingo, que nós estamos chamando de o luto coletivo. Nós vamos fazer essa homenagem às pessoas, aos familiares do Covid. Então, nós distribuímos para que as pessoas pudessem entrar num link na nossa rede social e nos grupos para escrever uma carta de despedida. A gente chamou de encontro com a despedida. E essa cartinha, né, essa cartinha do que você gostaria de dizer, a gente vai ler algumas no domingo, e também nós vamos deixá-las dentro da nossa website, numa página chamada Encontro com a Despedida. Então, eu acho assim, existem várias formas, mas eu acho que é importante que a pessoa encontre uma que ela se sinta confortável, aquilo, né? Você não acha, Karina? E eu acho lindo esse projeto que vocês fazem, né, dos encontros com as despedidas pelas cartas, porque é a comunicação que precisa acontecer quando a gente está com muita dor, né? E quando você ajuda e você é mediador, né, dessa situação, você media a dor. Então você comunica a dor e você consegue lidar com uma certa fluidez, porque aí você ajuda as pessoas a fazerem essa travessia. O povo japonês, eu tenho na minha família, principalmente os filhos mais velhos, eu sou a filha caçula, mas eu tenho um oratório, né, dos meus ancestrais, e a gente coloca água, comida, para reverenciar os ancestrais e os antepassados. Quando o meu sobrinho morreu, né, com 3 anos, a minha irmã, ela criou um ritual. Todas as vezes que a gente faz alguma festa, o primeiro pedaço de bolo é do Henry, né? E isso é muito bonito, porque é uma maneira, óbvio, não é negação, mas é uma maneira da gente trazer o meu sobrinho mais perto da gente, sabe? E eu acho isso lindo, porque a gente precisa criar atos, né, que simbolizem, que são significativos para a gente levar essa fluidez dessa travessia na comunicação, de que a gente se lembra, sim, daquele que foi importante na nossa vida e que partiu
mas que continua com a gente, dentro da gente, por meio dessas reverências. Então, lindo, lindo essa ideia de vocês trazerem as possibilidades de escreverem cartas. Em dezembro, a gente fez no Natal essas cartas, mas a gente fez um pouco diferente. Foi uma choradeira, foi muita choradeira. A gente fez assim: as pessoas enviavam as cartas, a gente recebia, aí um acolhido, falava: eu vou ler essa. Aí gravava um vídeo lendo a carta da pessoa e a gente postava no website. Está lá no website, né? E a gente postou no website, aí a pessoa via a cartinha dela sendo lida por uma das pessoas que acolhe no projeto, assim. Foi muito emocionante. Todo mundo escreveu, mas foram, meu Deus, centenas de cartinhas. Foi muito, muito. Foi lindo. Isso é bonito. Exatamente isso. Porque quando a gente tem a nossa dor comunicada, inclusive por um outro, que nos ajuda nessa travessia, isso é puro acolhimento, gente. Isso faz bem, porque é como se a gente pudesse se ouvir através do outro que nos acolhe. É lindo, lindo. E é simples, não é? Assim, não precisa de nada. Você não precisa nem falar nada, você só vai ler o que a outra pessoa falou, né? E eu queria dizer para quem nos assiste, e que por um acaso é muito racional, e que vai dizer assim, mas é só escrever uma carta, mas é só fazer o barquinho, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou pensar e vou... Aí eu vou fazer um convite para você. Se permita, experiencie, porque quando a gente se envolve e faz, e realiza, e escreve, né, e que você se propõe mesmo a fazer, psiquicamente isso tem um efeito. Então, se permita, você que é, Jung ia dizer, função pensamento, né, se permita, experiencie, e você vai sentir. A Jane tem uma pergunta aqui, Jane Santana. Ela escreveu assim, ó: ficar em luto, ela colocou entre quotes, literal, por mais de 3 anos, é equivocado? Há erro? Se há, está dentro do que você percebe da vida e morte? O que vocês acham? Começando aí com Karina. Não tem tempo para se enlutar, gente. É erro a gente tentar colocar numa categoria de tempo. Né? É muito errado a gente pensar que a gente tem tempo para se enlutar. Primeiro que luto não é doença. E se você for para um aspecto do DSM-5, eu fico assustadésima, porque eles determinam um prazo para luto que eu prefiro nem falar, né? Porque se eu conhecer alguém que fique naquele prazo para se enlutar, e se você passa por mais desse tempo, você é enquadrado numa categoria de depressão crônica, depressão maior. Isso é assustador, porque assim, é melhor a gente entender respeitosamente que cada um vai se enlutar à sua maneira. E outra coisa, como a Geisa falou, né, para aqueles que são mais racionais e que falam, né, e que você os convidou para que eles se permitam, o luto, gente, não é elaboração que a gente elabora aqui na nossa cabeça. O luto é um processo, né, organísmico, é um processo, né, que acontece para nós seres humanos, então talvez a gente possa pensar que ele não tem finalização. E aí a gente não pode entender que é um caso de superação, porque ninguém supera a situação e a dor. É um caso, ou pelo menos talvez seja um processo de adaptação, a lidar de uma outra forma com aquele que partiu. E aí eu acho muito bonito quando a gente consegue pensar nisso. E isso não quero dizer que a dor vai acontecer e vai perdurar para sempre. Isso também não quer dizer que você não vai conseguir esquecer aquele que partiu e a partida. Mas isso quer dizer que aos poucos, se você se tratar com muita compaixão e generosidade, você vai aprendendo a lidar com a sua própria dor. E aquele que partiu e as saudades, porque a saudade para o Rubem Alves é o lugar que você quer voltar. Você encontra um jeitinho para você voltar àquela relação, que a morte nenhuma vai tirar. Você aprende a lidar com a dor, né? É o que eu sempre digo. A gente não... Porque superar dá a impressão que você vira a página. Como é que você vai virar a página depois que seu filho morreu? Não vira a página. Você aprende a lidar, né, com aquela dor. Geisa, a Tânia
Ela escreveu assim, ó: muitas vezes expressar a dor pode ser confundido com fraqueza e as pessoas acabam evitando o contato com a dor. O que você diz aí? Porque isso é bem forte. Tá, não é fraqueza e não é doença, como a Karina trouxe. O luto é como respirar naquele momento ali. É como o luto é o pulsar da sua vida ali, organísmico, como a Karina trouxe, né, na linguagem gestáltica. Então, o luto, ele é inerente àquela situação que você está vivendo. Então, expressar a dor se pode ser confundido como fraqueza de forma alguma. É saudável, inclusive, que você expresse a sua dor. Se a gente abafa essa dor, aí é que você pode passar a ter algumas complicações, mas expressar a dor, ela é necessária. Sobre a questão do tempo, me permita falar aqui uma coisinha que eu fiquei aqui com a vontade de lembrar de dois personagens da mitologia grega, Crono e Kairos. Cronos é o deus do tempo, do cronômetro, do relógio, é esse deus que a gente vive atrás aí na roda viva da vida, né? Kairos é o tempo das coisas. E o luto é assim, é um luto à maneira Kairos, é o tempo de cada um, assim como um cacho de banana que está ali no pé. Uma banana amadurece hoje, a outra amanhã, cada coisa tem seu tempo, cada um tem o seu tempo. Para o luto é dessa forma também. É muito subjetivo, então não tem um tempo do luto, né? Esqueçam o DSM, deixa para o dia da medicina, né, Rosana? Mas para a gente, não. E eu fico pensando assim também, né, gente? Se o luto traz vários sentimentos, e às vezes você tem as suas complexidades com a sua raiva, com as suas culpas, já são coisas que você vem trazendo anterior ao luto, aquilo já faz parte da sua história, da sua infância, de alguma coisa que você já passou, um trauma, algo. Então, muitas vezes, a pessoa se vê enlutada com aquela raiva, e, na verdade, ela está elaborando. A gente viveu isso. Na segunda-feira, a gente fez uma live com uma das meninas que foi acolhida, está lá no Instagram, ela chama Daiane, e ela falou isso. Quando o nosso segundo tema dentro do programa, do Ato de Amor, é o contato com o sentimento. Aí ela disse que quando ela chegou ali, o primeiro é o choro reparador. Quando ela chegou no contato com o sentimento, ela falou: eu tive muita raiva. Daí ela falou: mas como é que essa gente aqui vai me acolher? Será que eles vão me acolher tendo raiva? E aí, claro, a gente acolheu ela porque faz parte. Daí ela foi entender, ela entrou em contato com um sentimento, né? Ela conta até lá na live, um sentimento que ela teve lá ligado à mãe dela. A mãe dela está encarnada, né? Mas que ela trouxe essa raiva quando ela viveu o luto, veio lá, ela trouxe coisas de trás. Então ela foi trabalhar um sentimento que não necessariamente nasceu no luto, mas que já era dela. Então, o tempo, como é que você vai mensurar esse tempo se você está trazendo uma bagagem que já é sua, de várias emoções, de coisas que estão dentro de você e que, às vezes, elas vão justamente emergir quando você está no luto, quando você está nesse momento fragilizado, onde você está lidando com várias situações dolorosas. Então, você vai precisar de muito mais tempo para lidar, mas vai ser maravilhoso, porque você vai lidar com aquilo que estava dormindo, né, no seu inconsciente. Então, eu acho que a gente tem que pensar que esse é um tempo muito importante na nossa vida. E não desprezar e tentar sair rápido. É pensar que esse é o momento que a gente tem que parar, cuidar mesmo. Busque uma terapia, busque recursos que você acha que é bom, busque um projeto para você ser amado, acolhido, busque pessoas, né? Busque medicações que você acha que vale a pena, o que você achar aí. Encontre recursos que combinem com a pessoa né, com a pessoa que você é, mas eu acho que é o momento de buscar recursos para a gente poder lidar com o que é nosso. Nossa, maravilhoso, né? Dá para a gente falar a noite inteira. Gente, vocês acreditam que o tempo já passou? Falta 1 minuto. Não dá para acreditar. Que coisa. Falta 1 minuto. Nossa, eu queria tanto agradecer de vocês estarem aqui com a gente. Eu queria também contar para vocês que a Karina tem vários livros que a gente recomenda muito. A Gabi vai mostrar
vários deles, para que vocês usem como recursos. Karina, você não quer falar um pouco o que a pessoa vai poder entrar em contato com cada um desses? Entrar em contato com as próprias facticidades, situações que a gente não escolhe, mas a gente escolhe a maneira como a gente lida com estas situações. Perdas no Desenvolvimento Humano foi um livro que eu escrevi com o objetivo de fazer esse acolhimento. Quem de nós não perde? Portanto, é a maneira como a gente pode discutir, né? Uma das ideias é como é que você pode encarar e enfrentar aquilo que realmente provoca muita dor, mas as nossas perdas são os nossos melhores recursos existenciais, que eu chamo, do teu currículo existenciais, porque são marcas de dor que você conseguiu lidar com a situação. Então, já está, né, colocado lá, isso eu já venci, isso eu já lidei. Suicídio e luto, eu sou especialista em pós-venção, em luto por suicídio e prevenção do suicídio. Esta foi a primeira possibilidade que eu articulei o meu trabalho de prevenção com pós-venção. Pós-venção é toda a ação que se faz, principalmente depois de um suicídio acontecer. Então, foi um convite que a gente tem neste livro como articulação tanto da prevenção quanto pós-venção, e é o luto especificamente por suicídio que eu começo a trabalhar a partir do momento em que também esse é o resultado da minha tese de doutorado, no meu estudo sobre luto por suicídio. E esse é uma maneira como eu lidei com o meu próprio luto. Eu tive uma inflamação cerebral, né, e que eu imaginei que eu ia definhar no meu cérebro e que eu ia esquecer de toda a minha vida. Então, foi um momento em que eu alinhava o processo de extrair flor de pedra, que é o antídoto do processo de morrência, que é esse definhar existencial. Então, aí tá, a vida não é do jeito que a gente quer. Eu nunca ouvi tanta concordância com esse título como eu tenho ouvido desde que a gente começou a pandemia. As pessoas falam para mim, Karina, o título do seu livro é o que realmente eu tenho vivido minuto a minuto nessa fase pandêmica. Então, vocês vão encontrar, além da minha autobiografia, situações e considerações que eu faço em relação a como a gente pode lidar com as nossas perdas diárias. E vocês se preparem para chorar, viu? Porque eu chorei. É emocionante. Ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, né, e eu estava achando que o meu cérebro ia definhar, porque eu estava com uma inflamação cerebral, e aí eu estava com um diagnóstico que realmente me fazia ficar desesperada. Eu falei, bom, já que eu vou esquecer de quem eu sou e de talvez eu morra em algum momento, talvez não, né? Eu sabia que eu ia morrer, como eu falei para vocês, que é a única certeza, mas quando você adoece, você começa realmente a repensar, e eu comecei a repensar na possibilidade de eu demarcar os meus sonhos. E aí um dos meus maiores sonhos era organizar um livro com as pessoas que eu tinha estudado, com as referências sobre o assunto, e consegui, ao mesmo tempo que eu estava escrevendo A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, eu organizei um livro dos meus sonhos, que eu compilei as pessoas que eu tinha estudado e as pessoas que me fizeram, inclusive, estar viva hoje, muitos deles, inclusive, né, eu compilei, então, esse livro, que são capítulos de estudiosos na tanatologia e nos processos de luto. Então, eu tenho a gratidão de hoje estar falando com vocês, ainda não morri, morrerei, mas, assim, são estudos sobre luto, sobre possibilidades da gente viver, tanto é que esse último livro é Vida, Morte e Luto. É uma sequência que a gente vive e viverá. Karina, a gente só ganhou com tudo que você passou, porque você pôde deixar todo esse legado aqui escrito para a gente da sua experiência e de você estar aqui com a gente. Eu não conhecia você antes, eu ganhei esse presente de você ter passado tudo isso, ter crescido imensamente, né? Criado essas obras que hoje auxiliam milhares de pessoas, e você poder estar aqui para contar isso. Eu me orgulho muito de você, amiga. Você é demais. Olha, eu assim, eu sou privilegiada e abençoada por ter a amizade de vocês duas, estar no projeto. Eu fico bastante emocionada e agradecida, porque realmente, assim, é uma bênção divina, sabe? Ter a luz de vocês, a amizade de vocês.
gratidão eterna, viu, Rosana? Gratidão. Se Mimi Geisa, gratidão, gratidão. É uma possibilidade inacreditável, né? Inacreditável. Agora, a gente vai contar uma coisa incrível. Vocês pensam que Karina acabou aqui? Que nada, gente! Karina está no projeto de 29/4. Olha que capa mais linda. A Geisa já fez a primeira musculatura da virtude e agora a Karina vai falar. Olha que apropriado. Tudo que ela disse para a gente, ela vai falar da coragem. Tudo que ela passou, né? E tudo que ela... Esses passos, né, Karina? Com certeza, a coragem teve que estar aí presente para que você pudesse dar cada passo desse que você deu, amiga. É um renascimento, né? Tudo que você viveu. São 6 anos aí que você está renascida. Já fez 7, porque foi em 2007 que eu tive, então assim, já tá assim inaugurando, já estou no 7º ano, e eu acho que são ciclos, né? Ciclos que vão acontecendo, ciclos de possibilidades, e que assim, eu só consigo ver coragem porque eu fui muito covarde, e o medo que me fez, o medo de morrer, de não passar aquilo que eu imaginava que poderia passar da minha vida, dos meus estudos, né, que me fez estar hoje aqui. Então, grande parte, a antítese da coragem foi o meu grande medo de não estar aqui presente, estou eu aqui, né, reverenciando realmente, inaugurando e honrando a segunda chance que eu tive. Né? A vida, linda, maravilhosa. Gente, nós não terminamos essa nossa semana de 3 anos, tem muita coisa legal. Olha o que a gente vai viver amanhã. Amanhã nós vamos ter uma live lá no Instagram, às 18 horas. Nós vamos ter com Roberta, com Márcia, Marcela e Marcos. Eles são todos do projeto, onde Roberta é uma das fundadoras, e ela vai contar todo o trabalho que a gente faz nos bastidores com alguns desses representantes, que são muitas pessoas, para vocês perceberem o valor de tudo aquilo que existe por trás. A gente vê isso aqui acontecendo, é lindo, né? Aparecendo para vocês, mas tem um monte de coisa que acontece por trás para isso tudo poder acontecer. E é muito importante a gente valorizar isso. Depois de noite, amanhã é o dia que a gente faz os 3 anos. Então, amanhã eu vou fazer uma live com o Rossandro, vai ser uma delícia. Rossandro Klinja, que é o nosso padrinho, e Janine Lima, a sua esposa, que também é nossa madrinha, são amigos meus, manos, e vai ser maravilhoso. Às 19 horas a gente vai fazer uma live para a gente poder falar do amor como missão. E falar de amor tem que chamar Rossandro, porque ele é bom nisso mesmo, ele é bom. E no sábado nós vamos ter também uma live no Instagram, aonde eu vou estar com Maísa e mais 2 pessoas, André e Elisângela. Nós vamos falar do treinamento ao acolhedor, a importância da gente ter esse olhar diferenciado para acolhermos, né? Acolhermos dessa forma como nós estamos aqui dizendo. Então, nós vamos contar um pouco para vocês os efeitos desse treinamento, como isso é importante na nossa vida. E de noite, nós vamos ter essa live incrível, a visão médica do luto, com o Décio Andoli, o Dr. Décio, e o Dr. Romão Trigo. Mauro vai estar, Mauro Faria, um dos fundadores do projeto, vai estar aqui mediando essa live maravilhosa, e eles vão trazer muito das experiências que eles têm para nos dar. E domingo é o nosso fechamento, que a gente é assim, a gente é exagero, é muita coisa boa. Aí no fechamento nós vamos ter uma live às 18 horas, falando do Ampliando a Consciência, que esse estudo aqui, essas lives fazem parte do Ampliando a Consciência, porque a gente entendeu que acolher uma parte do que a gente poderia prover para essas pessoas, mas a gente precisava levar estudos sobre o autoconhecimento e a espiritualidade para que elas pudessem aprender a lidar com todas as dores, né, na vida. E aí vamos fazer nós, eu, Roberta e Mauro, fundadores, e Gabi, nossa querida Gabi, que é um sustentáculo para que tudo isso pudesse acontecer. Ela resistiu, viu, gente? Ela está aí nos bastidores, falou, não, para que eu vou fazer na live? Porque não está acostumada a fazer live. Mas é assim, a gente laça e fala, bora, Gabi. Aí aceitou. E às 19 horas a gente vai fazer o fechamento com essa convidada incrível, Raquel Trevisi. Raquel teve um Covid, uma atleta, precisou de reaprender a andar, e o seu pai faleceu de Covid no meio desse caminho,
e ela vai contar para a gente, porque depois disso ela fundou um projeto chamado Projeto Convida, aonde ela, através de vários fisioterapeutas, médicos, psicólogos, eles dão apoio para as pessoas que retornam para sua casa, para as famílias das pessoas, para que elas se reabilitem. Um trabalho maravilhoso, ela tem saído em vários programas aí na televisão, contando desse trabalho no interior de São Paulo. Então, vai valer a pena, Raquel, é fantástica. Gente, muita gratidão, não tem nem o que dizer, né? Vocês são humanas, então a dívida cresce, a gente está devendo, né? Mas é assim, a gente tem que pedir, e pedir porque a gente quer dividir tudo que vocês sabem com esse pessoal que precisa tanto ouvir essas palavras e essa live chegar, voar em muitos lugares. Ela vai estar dentro do nosso canal do YouTube, Projeto Acolher Perdas e Lutos. Gente, dividam, deem um like, faça que chegue esse acolhimento para outras pessoas que precisam tanto. Gratidão, Karina, gratidão, Geisa, gratidão, Gabi, que está aí no backstage. Muito, amo vocês. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Grande beijo. Obrigada, gente.